Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estou aqui gravando a nossa próxima videoaula. Ficamos aí uma semana sem nos vermos. Semana passada emendamos aí um feriado na quinta e na sexta. Então estamos aí há 15 dias sem nos vermos. Entretanto, deixei uma tarefa bem bacana para vocês. Tá? Essa tarefa, como eu disse para vocês, ela vai valer nota de I a MB. Então ela não vai ter a correção aqui, tá? Neste momento, mas eu vou corrigi-la e vou dar a devolutiva na sequência. Hoje nós vamos aprender a montar uma DRE, uma demonstração do resultado do exercício, que é o primeiro dos dois grandes relatórios que nós vamos trabalhar durante esse ano, que é a DRE e o balanço. Nós precisamos ter esses dois relatórios contábeis para poder tomar decisão, para poder administrar, para poder gerir uma empresa, fazer um diagnóstico, para ver se essa empresa ela é uma empresa que está passando por um momento bom ou ruim, um momento econômico e financeiro bom ou ruim, que esse é o grande objetivo da nossa disciplina. Não é somente construir toda a base contábil, que isso vocês estão aprendendo a fazer passo a passo, mas é tomar decisão em cima dessas informações contábeis. Essa é a ideia da nossa disciplina. Então hoje nós vamos aprender a fazer a demonstração do resultado do exercício, que é, como eu disse para vocês, é o primeiro dos grandes relatórios. Ele é bem simples, tá? Ele chega quase a ser um Ctrl+C, Ctrl+V do balanço, mas vocês vão ver que no momento da construção é necessário tudo aquilo que nós já vimos até hoje. Caso contrário, não se consegue realizar uma DRE. Então vamos lá. Primeiro, a parte conceitual. O demonstrativo de resultados do exercício, DRE, é um relatório que oferece uma síntese, um resumo econômico completo das atividades operacionais e não operacionais de uma empresa, em um determinado período de tempo, demonstrando claramente se há lucro ou prejuízo. Então vamos lá. Primeiro, a demonstração do resultado do exercício, a DRE, será chamada de agora em diante sempre por DRE. Tá? É o termo mais comumente usado dentro da contabilidade. Ninguém fala, vamos gerar demonstração do resultado do exercício. Não, a gente chama por DRE. Então vai ser essa linguagem contábil que nós vamos utilizar a partir de agora. Síntese econômica. Por que econômica? O que essa palavra econômica tem a ver aqui no meio do conceito de DRE? Contabilmente falando, tá? Situação econômica da empresa significa a capacidade que a empresa tem de gerar lucro, de gerar resultados positivos, tá? Então, quando a gente falar em palavra situação econômica dentro da contabilidade, nós sempre vamos levar isto conosco. Capacidade econômica é a capacidade que a empresa tem de gerar lucro, gerar resultados positivos, tá? Então vamos lá. Das atividades operacionais e não operacionais. Qual que é a diferença entre a palavra operacional e não operacional? Vamos lá. Uma empresa, vamos pegar como exemplo um supermercado. Sempre gosto de dar um supermercado como exemplo, que a gente está falando de contabilidade comercial nesse momento. Porque o supermercado é fácil de nós visualizarmos, a gente tem o hábito aí de frequentar bastante, é algo que se eu falar vocês já conseguem imaginar essa empresa, tá? Então vamos lá, atividade operacional e não operacional de um supermercado. Operacional, o que é uma atividade operacional de um supermercado? Pense em toda a cadeia logística de um supermercado. Compra-se a mercadoria, transporta-se a mercadoria, armazena-se a mercadoria dentro do estoque, né? Recepciona-se a mercadoria, armazena-se a mercadoria, tem a logística interna, vai para a área de vendas, cliente entra, compra, e o supermercado também tem a entrega, né? Então tem o frete de entrada, o frete de vendas, todo esse ciclo. Todas as despesas necessárias para que esse ciclo econômico ocorra dentro da empresa são despesas operacionais, faz parte da operação da empresa. E uma despesa não operacional, uma despesa que não é necessária para a operação da empresa, que não deve fazer parte da operação da empresa, não é necessária, entretanto muitas vezes acontece. Por exemplo,
falece um ente querido de um funcionário do supermercado. O dono vai lá no dia do funeral, compra coroa de flores para poder, né, trazer um pouco de conforto num dia bastante triste. O gasto que a empresa teve com essa coroa de flores, ele não é necessário para a operação dela. Mas só que, para que compre e venda produto não é necessário. Mas só que isso é muito importante para aquele funcionário da empresa, que veste a camisa da empresa, que está passando por um momento muito difícil. Então o dono da empresa não vai deixar de comprar essa coroa de flores, tá? Porque a despesa é operacional ou não é operacional, não importa. Ele vai comprar. Como a contabilidade vai classificar essa despesa, que aí sim entra o conceito de operacional e não operacional. Ok? Outro exemplo de um gasto, de uma despesa não operacional, multa de trânsito. Tá? Um supermercado, quando ele vai entregar a mercadoria dele, ele não precisa receber uma multa de trânsito. Ele não precisa ser imprudente no volante. Ele não precisa ter um auto de infração para entregar. Isso aconteceu porque o motorista foi imprudente, tá? Algo aconteceu ali e ele levou uma multa. Mas essa multa de trânsito, ela não é operacional, porque ela não é necessária. Necessário é o combustível para entregar, necessário é o salário do funcionário para poder entregar essa mercadoria, mas a multa de trânsito não é necessária. Então por isso que ela é não operacional, tá? Então o conceito de operacional são as despesas necessárias. E o conceito de não operacional são as despesas que não são necessárias, tá? Em um determinado período de tempo. Geralmente a DRE ela é feita no mês de dezembro, tá? Então ela vai compreender o ano inteiro, de janeiro a dezembro. Entretanto, as empresas elas podem fechar DREs mensais para ir acompanhando o resultado. Então quando ela fecha mensal, o período de tempo é o mês, do dia 1 ao último dia do mês, tá ok? Então, por isso que a gente fala em determinado período de tempo, e claro, lá no final ela vai demonstrar lucro ou prejuízo. Agora que eu expliquei um pouquinho esse conceito, vamos ler ele que vocês vão conseguir enxergar ele agora de forma diferente. Então, o que é uma DRE? O demonstrativo de resultado do exercício, DRE, é um relatório que oferece uma síntese econômica completa das atividades operacionais e não operacionais de uma empresa em um determinado período de tempo, demonstrando claramente se há lucro ou prejuízo. Então agora, esse conceito ele fica um pouco mais claro para cada um de nós. Então vamos ver na prática o que é uma DRE, como montá-la. Num primeiro momento, nós vamos trabalhar com uma DRE com esse formato. Claro, esse aqui é um formato ainda inicial, ele é um formato correto, está na lei, claro, mas ela pode ser muito maior do que isso que a gente está vendo. Então, num primeiro momento, a gente vai ver elas bem síntese mesmo, bem sintetizada, e depois, conforme a gente for absorvendo aí mais conteúdo, a gente vai explodindo essas casinhas aqui. Mas nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar com esta configuração, tá? Então, coloquei uma planilha aqui onde eu montei a DRE. A primeira linha vem das brutas de mercadorias. Então, o que vem aqui? Qual é o valor? O valor total das vendas. É a venda bruta. Aí pode ver, eu coloco um menos aqui embaixo, deduções. O que entra nessas deduções? Aqui entra impostos sobre vendas, ICMS, PIS, COFINS, tá? IPI. Então aqui vai entrar impostos sobre vendas. Nós ainda não aprendemos impostos, tá? Nós ainda vamos aprender a contabilização de impostos. E aqui entra também, né, tudo que vocês aprendem lá na disciplina da Paula Basílio, tá, na parte tributária. Mas vamos lá. Então aqui em deduções, a gente deduz os impostos. Voltando a repetir, nós ainda não trabalhamos impostos na nossa disciplina, então o valor seria 0. Só que aqui não entra só impostos, entra também, por exemplo, devolução de mercadorias, ainda não trabalhamos. Então se a empresa ela vendeu bruto, ela tira os impostos, ela tira o que foi devolvido, vai ser igual à venda líquida. Nessa nossa primeira vez de montar a DRE, essa linha de dedução ela vai estar 0, porque nós ainda não fizemos nem contabilização de impostos e nem contabilização de devoluções. Então aqui por enquanto vai ser 0, tá?
Mas vamos lá, a gente já sabe o que é linha de venda bruta, sabe o que é linha de deduções, e a venda líquida é a venda bruta menos deduções. Vai ser igual à venda líquida, então a gente já sabe também o que significa essa linha, ok? Prosseguindo, aí a gente vai subtrair menos o CMV. O que é o CMV? Custo da mercadoria vendida. Nós já aprendemos a contabilizar o CMV, e essa conta contábil do CMV já está lá no razonete do nosso exercício e já está no balancete também. Então, aquele valor que está lá no balancete, o valor do CMV do período, a gente coloca aqui. Ou seja, minhas vendas líquidas menos o meu custo de mercadoria vendida menos o meu CMV vai ser igual ao lucro bruto. Então, já chegamos no lucro bruto. Prosseguindo, menos despesas gerais. Lá no meu balancete, por exemplo, nós temos várias despesas e nós vamos enxergar dentro daquelas despesas quais são as despesas gerais e administrativas. Nós vamos somá-las e nós vamos preencher aqui. Por exemplo, água, energia elétrica, aluguel, são todas despesas gerais da empresa, despesas administrativas. A gente coloca nessa linha. Porque eu tenho que diferenciar das despesas comerciais. E o que são as despesas comerciais? São as despesas necessárias para que haja o esforço de vendas da empresa. Por exemplo, você é um tipo de empresa que paga comissão para o seu vendedor? A comissão é uma despesa comercial. A sua empresa entrega os produtos que ela vende? Ela cobra, ela paga um frete para uma transportadora entregar esse produto? Então, essa despesa com frete sobre vendas também é uma despesa comercial. Ou seja, todas as despesas relacionadas, necessárias para que haja o esforço da venda, é uma despesa comercial. Uma despesa com marketing, publicidade, propaganda. Então, todas as despesas de cunho comercial, despesas necessárias para alavancar as vendas ou para que as vendas sejam realizadas, elas vão ser somadas e colocadas aqui. Tá? Fiquem tranquilos, nós vamos montar ainda nessa videoaula uma DRE. A gente vai ver na prática isso que eu estou falando. A próxima linha, outras receitas e despesas. Ok? Então aqui entra as despesas e receitas não operacionais. A gente separa também na DRE. Eu preciso saber o que é operacional e o que não é operacional. Por exemplo, despesas operacionais nós já vimos. Uma multa de trânsito, não tem nada a ver com a operação da empresa, coroa de flores, o exemplo que eu já dei lá no slide anterior. E o que seria uma receita não operacional? Por exemplo, você tem um supermercado. Qual que é a receita operacional de supermercado? É a venda do produto. O que seria uma receita não operacional de um supermercado? A receita não operacional é o que o mercado vende, por exemplo, mas não tem nada a ver com a sua operação. Então vamos imaginar que o supermercado vendeu um caminhão. O caminhão dele de entrega é um caminhão que já está antigo, está começando a dar bastante gasto, bastante despesa, bastante custo. Então o supermercado resolveu vender esse caminhão. Então o valor que ele vai ter na venda desse caminhão é uma receita. Só que ela não é uma receita que entra aqui na venda bruta, porque o supermercado, ele não é um supermercado que vende caminhão. Você não vai entrar no mercado e vai ter um caminhão na prateleira para você comprar um caminhão de verdade. Não. Então é um outro tipo de receita que não a venda bruta. Então vai entrar aqui outras receitas e despesas. E aqui você vai pegar o valor total de outras receitas e vai subtrair as outras despesas. Aqui vai vir o valor líquido, igual a gente faz na receita financeira líquida. Tá? Nós vamos ter um exemplo e vocês vão ver na prática. Então aqui você vai somar as receitas não operacionais, caso tenha, e vai subtrair as despesas não operacionais. E aqui vai vir o resultado. Lembrem-se, quando o resultado for negativo, e isso pode acontecer, a gente sempre vai sinalizá-lo entre parênteses. Tá? Contabilidade, valor negativo é entre parênteses. A penúltima linha aqui é receita financeira líquida. Aqui vocês já aprenderam a fazer na aula anterior.
né? Então a gente pega todas as receitas financeiras e subtrai as despesas financeiras. Lembra? Nós trabalhamos como receita financeira desconto obtido e juros ativos, trabalhamos como despesa financeira juros passivos, descontos concedidos. Receita menos despesa, aqui vem o valor líquido, ok? Então aqui nós temos toda a metodologia da DRE. Aí eu vou apurar a última linha, lucro líquido do período. Então vou pegar o meu lucro bruto, vou subtrair minhas despesas gerais, vou subtrair minhas despesas comerciais. Aqui eu coloquei mais ou menos, que vai depender do resultado da equação. Se as receitas financeiras foram maiores do que as despesas, aí eu vou somar. Se as despesas financeiras forem maiores do que a receita, aí eu subtraio. Mesma coisa acontece com a receita financeira líquida. Se o valor de despesa for maior, vem entre parênteses, eu subtraio. Se o valor de receita for maior, eu somo. Por isso que eu coloquei, pode ser tanto mais quanto menos. Eu posso tanto somar quanto subtrair. Ou seja, lucro bruto, menos despesas gerais, menos comerciais, mais ou menos outras receitas, mais ou menos receita financeira líquida, vai ser igual ao lucro líquido do período. Professor, já está escrito lucro líquido, mas e se der prejuízo? Se der prejuízo, ele vem entre parênteses. Como eu disse, valor negativo ele é representado entre parênteses. Contabilmente, você vê que o lucro está negativo, não existe lucro negativo, é prejuízo. Ok? Então, essa é a forma resumida de se montar uma DRE. Agora vamos montar na prática, né? Eu passei para vocês toda a parte teórica, conceitual, vamos ver na prática. Na prática, como é que funciona? Vocês vão fazer o exercício, eu vou passar o enunciado para vocês, vocês vão montar os razonetes, terminou de montar os razonetes, vocês vão montar um balanço de verificação. Até aqui, vocês já sabem fazer. Nós estamos desde o início das aulas trabalhando e estudando lançamentos contábeis. Então, eu já estou partindo do pressuposto que balancete de verificação já está dominado por vocês. Ok? Então, o balancete está aqui. A gente soma a coluna do débito. Sempre tem que estar batendo com a soma da coluna crédito. Cheguei no meu balancete, terminei o balancete. Agora nós vamos iniciar, tá, a elaboração da DRE. Então eu coloco a DRE aqui, igualzinho, mesma configuração do slide anterior, e nós vamos montar. Lembra que lá no começo eu comentei com vocês que a DRE é quase que um Ctrl+C, Ctrl+V do balancete? Pois é, agora a gente vai ver na prática. Lembra também que eu sempre comentei com vocês, quando vai montar o balancete, sempre sigam a regra. Primeiro contas do ativo, depois do passivo, depois receita, depois despesa. Vocês vão ver a importância de se ter isso na ordem agora. Então vamos lá. Primeira linha, venda bruta de mercadoria. Cadê a minha conta contábil de venda bruta? Está aqui, ó, vendas de mercadorias. 94.600. Eu venho aqui na DRE e preencho 94.600. Ctrl+C, Ctrl+V. Foi o que eu acabei de falar. Deduções. Deduções são valores de impostos sobre vendas. ICMS, PIS, COFINS, ISS, se for prestação de serviço. Ainda não aprendemos a contabilização de tributos. Então aqui zero. Não precisa colocar nada. E venda líquida? É o resultado de venda bruta menos deduções. 94.600 menos 0 é igual a 94.600. Tá? Então, começamos a montar a DRE. Vou subtrair o custo da minha mercadoria vendida. Cadê minha conta contábil de CMV? Ah, está aqui. CMV, 30 mil. Então, 30 mil. Estou subtraindo o custo. Qual que é o meu lucro bruto? É a minha venda de mercadoria menos o meu CMV, 30 mil, que nada mais é que o saldo aqui da minha conta contábil presente no balancete. 94.600 menos 30, 64.600. Então, o lucro bruto da minha empresa eu já sei. As vendas líquidas da minha empresa eu já sei. Então, estou começando a apurar a minha situação econômica, a elaborar o balancete. Vamos lá, despesas gerais. O que eu tenho como despesa geral? Água é uma despesa geral, energia elétrica, aluguel, frete sobre venda. Opa! Frete sobre venda já é um conceitinho novo que nós estamos vendo hoje. Lembra que eu disse para vocês que todas as despesas de cunho comercial não entram em despesa geral?
Então daqui para baixo não vai entrar. A gente vai somar água 250, energia elétrica 600, 850 e aluguel mais 5, que vai dar então 5.850. As minhas despesas gerais entram aqui, ó, água, energia elétrica e aluguel. Ok? Somo as minhas despesas gerais administrativas e subtraio aqui. Agora, a minha próxima linha é despesa comercial. Eu tenho despesa comercial nesse balancete? Eu tenho uma aqui, ó, frete sobre vendas. E se eu tivesse despesa com marketing, despesa com publicidade, se eu tivesse despesa com pagamento de comissão para vendedores, tudo isso iria entrar em despesa comercial, ia somar tudo, ia colocar aqui na DRE. Como eu só tenho frete sobre venda, os 12.500 de frete sobre venda eu transporto aqui menos 12.500. Ok? Vamos lá. Outras receitas e despesas. Outras receitas e despesas, nós já vimos, já falamos sobre isso. É a parte não operacional. Então vou ver quais contas não operacional eu tenho no meu balancete e vou colocar o resultado dela aqui. Neste exemplo, eu tenho apenas multa de trânsito, uma despesa que não faz parte da operação da empresa, de R$500. Então essa despesa vai vir subtraindo aqui. Tá? E se eu tivesse aqui, por exemplo, venda de veículo, e o valor aqui, né, que no caso vai ter outro nome essa conta, né, a gente chama de alienação de imobilizado, a gente vai aprender a fazer isso, aí eu colocaria a venda de veículo menos a multa de trânsito, trazia o valor líquido aqui. Aqui no DRE, sempre trazemos valores líquidos, ok? Então, nesse caso, eu só tenho a multa de trânsito 500 menos 500. E agora eu vou trazer também o resultado financeiro líquido. Esse nós aprendemos na semana passada, lembra? Passei para vocês esse modelinho, onde a gente pega as contas financeiras e elabora o resultado financeiro líquido. Então, vamos lá, vocês fizeram isso até como um trabalhinho, ok? Então, eu tenho aqui desconto obtido. Cadê a minha conta de desconto obtido? Ah, está aqui, 1.580. Então, vou pegar e vou colocar aqui, 1.580. Juros ativos, eu tenho? Tenho, está aqui, 2.000. Então, vou colocar aqui 2.000. Somo desconto mais juros, eu tenho 3.580. Vamos para a despesa financeira. Eu tenho desconto concedido? Tenho. Preencho 650 na minha conta. Juros passivos eu tenho? Tenho 180. Preencho aqui. Então aqui eu vou somar desconto concedido mais juros passivos, tenho 830. Bom, somei e agora eu apuro meu resultado financeiro líquido. Pego minhas receitas financeiras, 3.580, pego minhas despesas financeiras, 830, meu resultado financeiro líquido vai ser receita financeira, 3.580, menos despesa financeira, 830. Valor positivo, eu coloco positivo. Poderia ter dado negativo? Claro que poderia. Viria entre parênteses, tá? Se tivesse entre parênteses, eu transportava para DRE entre parênteses. Como foi positivo, não tem parênteses, eu transporto sem parênteses. Então, 2.750 de receita financeira líquida. Agora eu vou apurar o lucro de todo o período. Então, eu vou pegar meu lucro bruto, 64.600, vou subtrair as minhas despesas gerais, vou subtrair as minhas despesas comerciais. Nesse caso aqui, ó, vou subtrair as minhas outras receitas e despesas e vou somar a minha receita financeira líquida, né? O parênteses ou não ter o parênteses vai indicar qual operação matemática eu vou utilizar. Ou seja, 64.600 menos 5.850 menos 12.500 menos 500 mais 2.750, o lucro líquido do período 48.500. Tá? Um detalhe bem interessante. Nós temos dois grupos de contas contábeis. São as contas patrimoniais e as contas de resultado. O que são contas patrimoniais? As contas de ativo e conta de passivo. O que são contas de resultado? Contas de receita e contas de despesa. Ok? Se é que vocês prestaram atenção nessa explicação, quais são os grupos de contas que nós utilizamos para elaborar a DRE? Contas patrimoniais ou contas de resultado? Se vocês perceberam, não tem nenhuma conta de ativo e passivo aqui. Só tem conta de receita e despesa. Então aqui entra os grupos de resultado. Somente contas de resultado
são utilizadas para montar a nossa DRE, ok? Então fica aqui o vídeo de explicação de como montar uma DRE, tá? Eu resolvi gravar essa videoaula até para que vocês tenham ela aí com facilidade, entrar no YouTube e assistir a qualquer momento. Estou deixando aqui o link, vai estar no post aí, no chat de vocês, tá? Assistam se tenham mais dúvidas ou não. E claro, sempre estarei disponível aqui para vocês no Teams para auxiliá-los, ok? Tem uma tarefinha, já está para vocês disponível aí em tarefas no Teams, para vocês fazerem, ok? E aí na próxima aula eu corrijo ela junto com vocês. Espero que vocês tenham compreendido aí essa videoaula, e dúvidas podem me chamar. Um grande abraço aí, pessoal. Tchau, tchau.